Vamos falar sobre a animação que ganhou o Oscar, Flow, a história de um grupo de animais que estão tentando sobreviver a constantes inundações que destroem cada vez mais a terra deles. Além da mensagem desse filme, vamos falar também sobre a parte técnica da animação, que foi um dos motivos dele chamar bastante a atenção das pessoas. Afinal, ele foi feito num software gratuito chamado Blender, e você pode instalar ele na sua casa também e quem sabe um dia tentar o Oscar, né? Eu vi Flow no cinema e fiquei bem impressionado como ele é bem feito, o cenário é bem imersivo, você sente as emoções dos animais. Quando eu vi que eles não iam falar, eu já achei que era um fator bem decisivo para ele ganhar o Oscar, afinal as interações entre os personagens teriam que acontecer com olhares, com gestos, seus respectivos sons, e isso me deixou impressionado de verdade. É o cachorro latindo para a capivara grunhindo para o lêmure gritando com o gato miando para o pássaro, e tudo faz sentido, você consegue entender o que eles estão dizendo uns para os outros. Os cenários são super bem iluminados, as direções das luzes guiam o nosso olhar de um jeito bem inteligente, os olhos do gato também guiam o olhar do espectador e eles trabalharam no olho do gato de um jeito espetacular, a pupila dele fica dilatando. E bom, vamos começar então, né? A gente tem muito material para analisar. Bem-vindos ao canal Gaudi no Tum, solta a vinheta. O filme Flow tem bastante material para uma análise, então eu separei alguns tópicos para a gente trabalhar. Vão ser técnicas de animação, narrativa visual, simbolismo e metáforas. E vamos falar também sobre o criador do filme, um rapaz da Letônia chamado Gintz Zibaloides. Como eu disse no começo do vídeo, o software usado foi o Blender, que é um software gratuito. Ele não é o mais utilizado da indústria, que no caso seria o Maya. Então, por terem usado um programa gratuito, a gente vê que é possível produzir uma animação de alta qualidade sem ferramentas muito caras. Isso pode incentivar, eu aposto que vai, artistas pequenos, artistas solo, estúdios independentes e tudo mais. Você pode inspirar essas pessoas a produzirem seus projetos sem serem reféns de licenças muito caras. Inclusive, talvez o Blender agora seja um software mais requisitado no mercado de trabalho, então você que manja de Blender fica ligado, pode surgir novas vagas aí. Então é perfeito, isso incentiva artistas menores e também a gente pode fugir mais da pirataria, né? Além de um software sem custo, o filme Flow também trabalhou com uma equipe minúscula comparada às outras produções. Foram cerca de 15 a 20 pessoas trabalhando nesse filme. Isso é um número minúsculo comparado a, sei lá, Divertidamente 2, por exemplo, que contou com um pouco mais de 100 pessoas para produzir o filme. Então, por exemplo, para fazer o som do gato do filme, o criador captou os áudios do miado do próprio gato. Falando no gato do filme, o olhar dele é usado como ferramenta narrativa. Ele explora o mundo, desconfia dos outros e no começo do filme a gente acompanha tudo do olhar dele. Até a câmera, né, começa bem de baixo, a gente vê mesmo o mundo da altura dele. E isso reforça como ele é pequeno e frágil. A animação dos personagens precisou ser muito expressiva e muito inteligente também. Afinal, os animadores precisaram nos convencer de que aqueles animais eram reais. Precisaram nos fazer entender a comunicação entre eles e a personalidade de cada um. O nome disso é acting, que é a construção da expressão de um personagem a partir de uma interpretação da linguagem corporal. Então cada personagem tem seu peso, seu formato, a sua forma de se expressar, de correr, de lidar com as coisas corporalmente, né, transmitindo características específicas não só da sua própria espécie, mas também os seus sentimentos como personagem de um filme. Esse filme é carregado de metáforas visuais e narrativas, tornando sua interpretação subjetiva, né, e aberta a diferentes leituras. Como não há diálogos, a simbologia se torna ainda mais crucial para a sua experiência, né? A inundação, por exemplo, pode representar caos, renovação, forçando os personagens a se adaptarem ou serem levados pela correnteza. É uma comparação à realidade da vida, né? Eu vi gente interpretando como se fossem refugiados de guerra, eu vi gente interpretando como se fosse a inevitabilidade do destino, então você tem uma gama de interpretações. E isso, sem dúvida nenhuma, enriquece muito uma obra de arte. O gato, o protagonista, ele pode representar um indivíduo perdido em um mundo que está em constante mudança, e ele está tentando encontrar o seu lugar. No início, ele está sozinho, o que pode simbolizar isolamento emocional ou dificuldade de confiar nas pessoas, e ele, conforme ele interage com os outros animais,
ele acaba percebendo que a vida em sociedade e o trabalho em grupo é essencial para ele poder sobreviver. Isso pode ser interpretado como uma metáfora sobre relacionamentos, empatia e crescimento pessoal. Aliás, falando no grupo, ele é composto por um gato, que representa a independência, representa introspecção, mas, acima de tudo, um indivíduo que precisa aprender a confiar nos outros. Um cachorro, que representa lealdade, amizade e empolgação, e essa empolgação muitas vezes até atrapalha o grupo e chateia alguns deles, principalmente o gato e o lêmure. E a gente tem o lêmure, que representa as pessoas que têm dificuldade de encerrar ciclos. Eles são pessoas apegadas a qualquer coisa, sendo que a vida é sobre as coisas acabarem. Então, tudo aqui vai acabar um dia e a gente precisa aceitar e lidar bem com isso. Então, numa situação como naquela do filme, onde eles estavam fugindo de inundação, né, de um dilúvio, não tinha como ficar levando uma cesta cheia de objetos, cheia de espelho. Ele precisava se desprender daquilo, mas ele sofre muito conforme as coisinhas dele vão se quebrando, conforme ele tem que sair da casa, ou conforme as coisas dele vão se perdendo pelo caminho. A gente também tem o pássaro secretário, que todo mundo chamou de garça. Ele representa a coragem, ele representa também a moral e a sabedoria. E ele sofre muito por escolher proteger o gato, mas ele se mantém firme em seus princípios, né? Então ele protege o mais fraco e ele se sacrifica pelos outros. Inclusive tem uma cena que simboliza um tipo de arrebatamento dele, como se ele fosse um ser digno de transcender a um nível existencial além dos outros. Porque ele e o gato começam a flutuar, mas só o pássaro consegue ir e ser arrebatado, consegue transcender. E a gente também tem a capivara, que representa a calma, a serenidade, a boa aceitação. Ela é a que menos sofre, porque ela aceita as coisas como são. Então, se não dá para controlar, então não podemos perder a cabeça por isso. Ela dorme com facilidade, ela está sempre tranquila, então ela é o que menos sofre. O cineasta Ginz Zibalodz, da Letônia, é o criador do filme da animação Flow. Desde o ensino médio, ele sempre sonhou com animação, com trabalhar com animação. Ele dirigiu, escreveu e participou de quase todos os aspectos da produção do filme. E a principal inspiração dele ter feito este filme foi o seu gato, que morre de medo de água. As coisas mais geniais e inovadoras fazem parte do nosso cotidiano. E o Charlie Chaplin, por exemplo, observava as pessoas ao seu redor para criar suas inspirações de personagens e de atuação. O criador do Flow observou o gato dele de estimação e usou um programa gratuito para criar um filme que ganhou o Oscar. Então a mensagem que fica é: trabalhe com o que você tem e tente enxergar o quão fantástico pode ser o mundo que você tá. O mundo tá cheio de histórias esperando para serem contadas e talvez a próxima seja a sua.